Dando início à audiência da Câmara Arbitral, presentes aqui na sala de audiência da Primeira Câmara da Conciliação, Mediação e Arbitragem do Núcleo de Práticas Jurídicas da UFT, o requerente Jefferson Bibiano Teles Gramar e o requerido Oliveira, onde o objeto da audiência é a busca de uma solução amigável, né, para o conflito referente à revisão do valor de aluguel de um terreno do senhor Jefferson. Por favor, seu Gerson e seu Tiago. Eu sou o Jefferson Teles Gramacho, administrador, e estou aqui para apresentar o meu pedido de instauração de procedimento arbitral, como cito a revisão do valor do aluguel, que está abaixo do valor de mercado e não foi reajustado com o índice do GPM nos anos de 2021 e 2022 devido à crise de Covid. E como está muito defasado, eu quero ver se tem uma possibilidade aí, porque eu tentei amigavelmente e não consegui. Bom, boa noite, eu me chamo Tiago Pereira Oliveira, sou comerciante e, de forma básica, eu contesto o pedido de instauração de resolução de conflito feito pelo requerente. Eu entendo que esse contrato estabelece o uso do IGPM como índice de reajuste e não de revisão, e não me encontro em mora, conforme alegado pelo requerente. Certo. Obrigado aos senhores pelas apresentações, mas antes de prosseguirmos, é desejável, né, que as partes busquem uma conciliação ou uma mediação prévia. Caso não seja possível chegar a esse acordo amigável, daremos o seguinte prosseguimento de arbitragem. Podemos apresentar suas argumentações sobre o conflito. Bom, o que eu estou solicitando é a revisão do valor do aluguel, pois o locatário construiu no terreno e desconta parte do valor da construção do aluguel. No entanto, o valor do aluguel está defasado em relação ao valor de mercado, que não foi reajustado com o índice do GPM dos anos 2021 e 2022. A gente estava na época da crise do Covid e ele me procurou devido a essa crise. Todo mundo sabe que o GPM deu aquele boom e o que aconteceu? Eu, para não sobrecarregar ele, entendendo a situação naquela época, não corrigi os valores de acordo com o que estava. Fizemos um acordo de cavaleiro, devido à crise do coronavírus. Eu apresentei nos autos uma tabela com os valores corrigidos e defasados do aluguel para comparar a diferença. É gritante essa diferença. Inclusive, o valor das prestações, que é descontado no aluguel, esses estão corrigidos de acordo com a Selic, que a gente sabe que está um absurdo na atual conjuntura do país, com o presidente do Banco Central que a gente tem. Então, o meu questionamento é justamente esse, porque, infelizmente, eu abri uma exceção que estava fora do contrato e agora eu preciso voltar a essa situação e não consegui amigavelmente. Certo, eu entendo a posição do senhor requerente, né? Vamos ouvir aí as argumentações do senhor Tiago, do requerido. Excelência, eu contesto o pedido feito pelo requerente, tendo em vista que o contrato ele estabelecia, né, que o uso do IGPM como índice de reajuste e não de revisão. Além do que, né, o período em questão ele foi marcado por diversas incertezas, principalmente no campo econômico, né, devido à pandemia do coronavírus, o que tornou difícil qualquer reajuste. Então, o requerente também, ele não menciona que a construção feita ali valorizou o imóvel de forma significativa. Certo. Eu entendo a argumentação de ambas as partes, né? Com base nas informações apresentadas, eu sugiro uma solução que possa atender aí aos interesses das partes. O requerente alega uma defasagem no valor do aluguel, enquanto o requerido destaca a valorização do imóvel devido a uma construção realizada também, certo? Então, vocês têm algo a acrescentar ou uma proposta a fazer, senhor Jefferson? Bom, considerando esses pontos, eu gostaria de propor um reajuste desse valor do aluguel. Dessa defasagem que eu perdi lá tanto 2021 e 2022, eu gostaria de um reajuste de 75%. Não é 75% de aumento no valor bruto do aluguel, mas é lá na tabela do valor que eu perdi, ao invés de reajustar
para agora a gente se encontrar em 100% do valor correto, reajustar em pelo menos 75% sobre o valor desatualizado, para poder equilibrar as demandas de ambas as partes. Dessa forma, teríamos um valor justo que contempla tanto a necessidade de revisão do quanto da questão da valorização do imóvel mencionado pelo requerido. Entendo que essa proposta equilibra nossas demandas. Se assim o fosse, da minha parte, eu estaria satisfeito. Excelência, refletindo aqui, né, pensando bem, eu também considero que essa solução ela seja razoável, mas, todavia, eu concordo com o reajuste de 50% sobre o valor atual. E seu Jefferson, o que o senhor acha? Bom, eu acho que para a gente chegar a um acordo sem delongar muito e de uma forma consensual, já que a gente tem um histórico aí de trabalho de muito tempo e vai perdurar por muito o nosso contrato, eu creio que eu concordo com esse reajuste de 50%. Eu acho que dá para a gente ficar nesse meio termo aí e com isso a gente continuar o nosso contrato. Ah, ok, então. Tranquilo, então, eu fico satisfeito em saber que os senhores, né, concordaram com o reajuste proposto aí. A gente vai documentar isso, essa decisão, para garantir essa validade legal, né, do acordo de vocês. Com base na concordância das partes, decidimos que o valor alegado, então, será um reajuste de 50% sobre o valor atual. Esse reajuste ele será válido a partir da data desta audiência e os valores das custas podem ser divididos em partes iguais para ambos, certo? Certo, por mim tudo bem. Sim, certo. Ok, então. Então, eu solicito às partes que assinem o acordo para a gente formalizar a decisão. O acordo será assinado pelas partes envolvidas e o documento arbitral será encerrado. Agradeço a colaboração de todos e desejo que esse acordo seja cumprido da forma mais justa possível por ambos os senhores. Ok, Ok? muito obrigado. Ok, obrigado.